Lá na palavra do Senhor, porque não é só a minha palavra, como eu sempre digo. E eu quero começar pedindo para que você abra lá em Deuteronômio 30, capítulo 30, 19. E a gente vai falar sobre algumas coisas, entendendo como enfrentar os ataques do inimigo na minha família. Primeira coisa, entendendo que eu devo buscar e orar pela minha família. Tem muitos pais que acham que não precisam orar pela sua família. Ou então tem muitos pais que atribuem essa função à mãe, não é? Olha lá, o Maurício. É tudo a mãe, né? É bem assim, né? Muitos pais jogam mais essa atribuição, né? A mãe já tem várias. E a gente precisa entender isso. Nós vamos lá na palavra do Senhor. Esse versículo é lindo, como todos os outros, né? Se eu disser, eu gosto desse... Cada versículo para mim tem uma mensagem que se torna muito precioso para mim. Diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha Deus falando para o povo de Israel: escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, está na minha versão. Semente, descendência, né? Olha só, Deus diz para o povo de Israel, quando está formando ali, né, todas as leis, Deus fala: olha, escolha o caminho que vocês querem, vida ou morte, para que vivas tu e a tua descendência. Bem, queridos, tem muitas crianças que sofrem o que a gente chama de maldição hereditária, né? Situações que as pessoas vão carregando de família, até de doença também, né? Mas aí se o pai era praticante de alguma coisa, e se isso não é quebrado, vai passando de geração para geração. Isso é uma coisa mais detalhada, a gente não vai entrar tão profundamente nisso. Mas aqui Deus diz: escolhe o que você quer, para você e para os seus filhos. Que mais? Qual o segundo? O que eu preciso entender para impedir o ataque do inimigo da minha família? Persistir na intercessão. Aqui a gente falou rapidamente sobre o projeto Débora, mas muitos já conhecem. Ontem até eu estava com a camiseta e o Davi falou assim para mim: você mudou de nome? Você chama Débora? Falei: não mudei de novo. E a camiseta está escrito assim atrás: você já orou pelo seu filho hoje? Né? E foi até engraçado, até comentei com o Davi, que quando eu estava me vestindo para ir lá na visita, o Natan olhou para mim e falou assim: você vai com essa camisa? Não combina. Eu falei: como assim não combina? Eu vou com essa camisa, porque essa camisa ela tem uma questão, porque a pergunta leva as pessoas a refletirem. Você já parou para pensar nisso? E outro dia eu andando no parque, uma mulher me parou e disse assim: eu gostei da sua camisa. Porque muitas vezes nós não oramos pelos nossos filhos. E o projeto Débora é isso, queridos. São 15 minutos de oração. 15 minutos. 50 itens de oração pelos seus filhos. E essa camisa, ela traz essa reflexão. Você já orou pelo seu filho hoje? E tem todo um contexto, né, também da Débora, de uma mulher que foi muito usada por Deus, que julgou, que foi juíza sobre Israel. Também a gente não vai entrar nesse contexto. Mas a gente tem que, todo tempo, buscar estratégias. Porque muitas famílias, muitas mães têm chorado pelos seus filhos. Muitas mães desistem de orar pelos seus filhos. E pais também, né? Eu estou focando mais nas mulheres porque as mulheres que buscam mais, porque as mulheres têm uma ligação maior, né, queridos? Eu costumo dizer que pai, é lógico, tem uma ligação eterna também, mas a mãe, ela carrega, ela sente, ela gera, né? Ela amamenta. Então, há uma ligação muito maior. Isso não quer dizer que o pai não ame, não é isso. Mas a mãe, ela tem uma ligação maior, uma ligação física,
Você gera alguém dentro de você. Alguns já tentaram fazer algumas experiências, né? Uma barriga, para o homem tentar mensurar o que é isso, você gerar alguém dentro de você, alguém te chutando lá dentro. É uma emoção ímpar, não tem emoção, não tem. E muitas mães desistem dos filhos que são drogados, dos filhos que têm problema com relacionamento, tantas outras coisas. Nós temos que persistir na intercessão. E lá em João, no capítulo 17, diz assim, eu vou ler alguns trechos, tá? Versículo, João capítulo 17, Jesus falando com quem? Com seus discípulos. Jesus dando um exemplo. Jesus é maravilhoso. Jesus era um mestre realmente, porque ele ensinava o tempo todo. Diz assim, eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, Jesus falando, intercedendo pelos discípulos, porque ele sabia que era o momento dele partir, que o momento dele estar com os discípulos estavam se findando, e ele faz essa oração tão linda. E olha só que ele diz, Senhor, assim, não só por eles, mas aqueles que ainda hão de crer, eu e você, e aqueles que vão nascer. Jesus diz, para que eles sejam como eu sou, como Jesus e Deus, é um só. Esse é o desejo que Deus quer também, que nós sejamos um só com Ele. É linda essa passagem. Então, por isso, não desista de persistir, não desista, persista na intercessão. Seja do seu filho, seja do seu esposo, seja do seu vizinho, seja de um parente, aquele parente, né, aquela ovelha negra que toda a família tem. Amém? Sempre tem uma ovelha negra? Ou é só na música? Não tem, né? A cara do Maurício. Então, vamos lá. O que eu preciso entender e buscar para que os ataques do inimigo na minha família não prevaleçam? Primeiro, eu tenho que compreender que há poder no nome de Jesus. Não há poder no meu nome. Se você chegar lá e falar para o demônio, sai no nome da Patrícia, ele não vai sair. Se chegar e falar, sai no nome do pastor Paulo, também não vai sair. Nem de você, Davi. Não vai. Nem o patriarca. Não vai sair. Mas o nome de Jesus sim, porque esse nome tem todo o poder. Não é só 1 ou 2, 3 poder, todo o poder. Lá em Romanos 8, 1 e 2 diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Jesus nos livrou do pecado e da morte. Nós precisamos entender. Tem um outro versículo, o Maurício deve saber onde está. Eu fiz muito correndo, organizei muito correndo, mas eu me lembrei desse versículo que diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do mal, toda a obra maligna. É Jesus, queridos. E quando eu passo por uma situação que eu vejo que há uma interferência, que há uma ação demoníaca, eu me lembro desse versículo. Que esse versículo é muito forte. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer toda a obra do mal. Então, quando você perceber uma ação
na sua casa, no seu serviço, onde quer que você esteja. Lembra que no nome de Jesus, toda obra ela é desfeita. Você não tem que temer, porque o nome de Jesus tem todo o poder para desfazer todo o mal sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre aqueles que estão ao teu redor. E o que mais que nós vamos falar, né? O que mais que impede a ação do inimigo nos nossos lares? Ter uma conduta cristã. E está lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, do 2 ao 5. Eu vou falando assim para a gente ganhar tempo, tá, queridos? Convém, pois, que o bispo, aqui ele está falando especificamente para o ministério da igreja, mas isso não só se aplica ao ministério dos bispos, dos diáconos, mas enfim, do diaconato. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. Olha, eu vou assim, só parar um pouquinho aqui, queridos. A criança ela precisa de disciplina, e os meus filhos têm disciplina. Aqui está dizendo que não é para você espancar, né? Aqui, ó. Não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, não seja ganancioso, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Ui, essa doeu, né? Essa dá uma apertadinha. Eu usei exatamente esse versículo para uma pessoa que eu conversei essa semana. E eu disse, olha, meu primeiro ministério é a minha família. Meu maior ministério é cuidar dos meus filhos. Porque esse versículo diz tudo. Se eu não consigo governar a minha casa, como é que eu posso querer um ministério? E as pessoas vão olhar para isso, querido. As pessoas vão olhar, nossa, mas como que é a tua família? Nossa, mas você está lá na igreja, mas sua família está assim? É lógico que muitas coisas não dependem de você, queridos. Não vai depender, porque se você pode orar, mas se a pessoa não tem um coração aberto, não é que Deus não quer agir. Aí entra a questão do livre-arbítrio. Deus não é invasivo, Jesus não invade as nossas vidas. Ao contrário do inimigo, que já entra, né? Mas Jesus não faz isso. Mas o que eu quero dizer, não adianta nós sermos algo aqui, legal, aqui na igreja, a gente louva, todo mundo bonitinho, a gente se abraça, a gente diz que ama um outro, mas chega lá em casa, tudo que está dizendo para você não fazer, você faz. É muito sério isso. Então a gente precisa entender que precisamos ter uma conduta cristã para que o inimigo não age na nossa família. Estar alerta aos ataques satânicos contra a família. Olha só, lá em 1 Pedro, diz assim, 1 Pedro 5:8. Diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Quem é o teu adversário? É seu irmão? Não, né? Aqui está dizendo, ó, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor. Hein? Em derredor, bramando, como leão, buscando a quem possa tragar. Gente, esse versículo aqui é muito específico no que se diz a respeito à ação demoníaca. Exatamente assim, olha, a palavra do Senhor ela é muito específica em algumas coisas. Você consegue imaginar um leão, vem na sua mente um leão que é o mais temido, não é? É o rei da selva, não é isso? Você já viu algum filme de leão? Aqueles que passam lá no Discovery, não sei das quantas lá, de vez em quando a gente assiste, você fala, meu Deus do céu. Estava passando um filme esses dias aí que o Paulo, ele conhece mais, ele falou, isso foi verdadeiro, foram 2 leões
que se mataram, sei lá qual que é a história. Falei, é verdade. Quando você vê um leão, você se assusta, não é? A figura do leão, ela é muito forte. E aqui, Deus nos dá essa visão de como o diabo age. Ele fica buscando uma oportunidade. E se você dá a oportunidade, ele traga, porque ele quer. Essa é a função dele. E ele não tem família, né? Sem contar que ele não tem família. Ele é invejoso, porque a primeira coisa que Deus instituiu foi uma família. Como assim? Ele nunca vai ter uma família. É por isso que ele investe tanto na família. A gente já está terminando. Então, vamos lá. Ter um tempo de devocional com a família. Queridos, isso é importante. É muito importante. Quando as coisas começam a ficar muito estranhas lá em casa, eu começo a observar. Eu falo, ô Jesus, eu tenho que tomar uma posição. Então eu começo... os meninos têm a Bíblia tudo quanto é jeito. Tem uma devocional que eu comprei para eles, tem a Bíblia do menino, tem a Bíblia do garoto, tem a Bíblia tudo quanto é jeito. Então, eu já criei, já fiz culto. O problema é que muitas vezes a gente não consegue, com a correria, manter isso. Mas eu sempre percebi que há uma melhora. Porque isso é bíblico. Olha só, diz lá em Provérbios 22:6. Diz assim, educa a criança num caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Queridos, aí você pode me dizer, tem muita gente que cresceu na igreja e se desviou. Tá, mas a palavra ali, a semente foi plantada. Em algum momento, Deus vai falar com essa pessoa. E é nossa obrigação como pai, como tios, como avós, ensinar a criança. Essa criança que passou por essa situação, por essa ação, é uma criança que, muito provavelmente, não tem uma estrutura na sua casa, não é? Porque se tivesse, não aconteceria isso. Então, é importante a gente criar esse ambiente. É importante você ser exemplo. É importante os seus filhos verem você orando, você lendo a palavra. O mais importante é você sentar com o seu filho e ler a palavra. Deus nos ensina isso, para que lá na frente, as decisões que eles tiverem que tomar, sejam baseadas naquilo que eles aprenderam. O menino judeu, ele fica quanto tempo estudando, queridos? Jesus, ele começou a discutir com os mestres, porque ele foi ensinado. Ele sabia mais do que os mestres. Porque ele foi ensinado. Então, uma criança que é ensinada, a probabilidade dela se desviar é muito menor. Pode acontecer algumas coisas, sim, porque a gente já falou da questão do livre-arbítrio. Mas você como pai, você como mãe, você como líder, qualquer seja a sua função, você fez a sua parte. Ontem, é interessante que eu percebo, sim, que por mais que os meus filhos tenham não vou dizer que é desvio de caráter, né? Mas algumas atitudes que, como pai, nós temos que, como mães, chamar a atenção. Ontem a Vilma comentou para mim do vídeo, Portas do Fundo. Esse é um vídeo que é um grupo, né? Todo mundo conhece. Tem vários vídeos e eles falam muito palavrão, né? Tem coisas que nem dá para publicar porque brasileiro tem mania disso, né? Tem que colocar um palavrão no meio. Aí você vai lendo, você vai ouvir no vídeo, você fala, poxa, mas está legal. Aí, de repente, eles têm que colocar, né? Colocar um palavrão no meio. E tem outros, está surgindo agora outros grupos aí que também estão indo para essa linha do humor, que são evangélicos, que também é interessante de ver. Mas eu acho que é a Porta Estreita que chama, tem um grupo. E aí era muito engraçado esse vídeo, a Vilma tinha comentado comigo e eu convidei os meninos para a gente estava deitado já, e aí eu falei assim para eles, vamos assistir esse vídeo aqui que é engraçado. Que é um vídeo, vou resumir bem rapidamente, é um vídeo que
O filho de 30 anos, ele está na mesa com seus pais, uma refeição, e ele fala assim, pai, eu estou com 30 anos, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, e os pais ficam olhando, achando que ele vai falar algo, né, interessante. E ele diz assim, está na hora de vocês saírem daqui. E aí, eu não vou contar, porque se vocês tiverem a curiosidade, deletem os palavrões, mas é muito interessante ver que hoje os valores são invertidos. Como assim? O normal é os filhos saírem de casa, não é? Não os pais saírem. E tem toda uma história nisso. E quando eu sentei para ver com eles, o Natan falou assim, mãe, não vou assistir isso aí não, eles falam muito palavrão. Eu falei, tá certo, filho. Né? Então, algumas coisas você vai percebendo que eles já têm discernimento. Por quê? Porque eles foram ensinados. Porque nós ensinamos que a Bíblia diz que nós não devemos falar palavras torpes. O que é palavra torpes? Palavrão. Aí você pode dizer, às vezes escapa. Tudo bem, você escapa, você pede perdão, mas você tem um domínio sobre isso. Então, na minha casa, meus filhos não falam palavrão. Há um momento em que a criança repete quando ela ouve na escola, mas cabe você ensinar a criança. Vocês estão entendendo, queridos? Nós, todo o tempo com criança, nós precisamos criar esse alicerce. Não tem como. E o último versículo que eu quero ler com vocês, essa questão ainda da educação, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, queridos? Por isso que é importante o ministério infantil. Por isso que é importante trazer as crianças aqui. Porque aqui elas estão sendo ensinadas. A gente tem se dedicado a isso. Assim que eu entrei, eu falei para o Paulo, a gente precisa começar a trabalhar com as crianças. Aí você pode pensar, nós somos em poucos. Somos, nós temos poucas crianças. Não importa. As crianças que estiverem aqui, elas vão ser alicerçadas. Porque Deus requer isso de mim, como mãe e como pastora. Então, que você possa ter aprendido nessa noite, assim como eu aprendi, e como foi tão triste para mim ver essa criança que não teve essa oportunidade. Mas eu creio que, em nome de Jesus, através dessa experiência, ela vai voltar aqui, estabelecida no seu físico, para que a gente possa tratar também o espiritual dessa criança. Porque o inimigo pode investir, queridos. O inimigo pode se levantar. Mas a última palavra é do Senhor. Como nós lemos aqui, ele pode bramar como leão, ele pode tentar tirar a vida de uma criança, mas a última palavra é do Senhor. Ao redor estão os anjos do Senhor. Ao redor está a proteção do Senhor. É Ele que nos livra de toda e qualquer situação. Amém? Vamos orar e que você, nesse momento, se você se lembrou de alguém que esteja numa situação,